Olá pessoal, boa noite. Vamos fazer então a primeira aula virtual, vai ser a aula de espirometria. O objetivo da aula é fazer com que seja o mais simples possível, muito mais simples do que a gente lê no capítulo de livro, por exemplo, né? Tem vários conceitos, então a aula ajuda um pouquinho a gente a entender, não é um assunto tão complexo, mas a aula vai tentar deixar isso o mais prático possível, tá? Então, primeiro entender como é que funciona uma espirometria. Normalmente a gente tem um software ligado no notebook, como vocês estão vendo aqui. Então, é um notebook comum, esse dispositivo aqui, que é onde o paciente vai fazer o sopro. Esse é o técnico, né, que fica incentivando, falando sopra, 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 sopra. Ou fica estimulando, às vezes a gente tem que gritar mesmo para que o paciente realmente dê o melhor de si na manobra, que é fundamental, porque quando o paciente não coopera, o exame não fica verdadeiro, né? A gente vai acabar avaliando valores que não são reais e isso tem uma implicação ruim. Aqui a gente consegue ver esses 3 porquinhos aqui, porque isso é um incentivo para a criança. Então, às vezes, os pequenininhos, a gente brinca de lobo mau, pede para eles soprarem mais rápido e forte e as casinhas são derrubadas conforme o sopro deles. É um incentivo bem legal para as crianças. A gente coloca, então, um clipe nasal no paciente. Todo o ar que ele puxa e solta, a gente consegue mensurar, né, por esse software. E fica lá o técnico, enche o peito de ar, sopra, 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 para que ele realmente faça uma expiração rápida, forçada, até sair o último pouquinho de ar que ele aguenta, tá? Isso é uma manobra verdadeira. Depois eu coloquei um vídeo, um link para vocês verem um paciente fazendo, tá? Eu não coloquei aqui para não ficar muito sobrecarregado. Aqui tem só para vocês visualizarem como é que funciona a curva, tá? Observem a curva, né? Então, tudo é expiração, subiu e desceu pelos fluxos, e agora puxou inspiração negativo no gráfico, tá? A gente vai entender exatamente como é que funciona isso. Então, aquela curva que a gente viu ali, o paciente fazendo, é a curva fluxo-volume. Começa pelo número 1, então o paciente faz uma inspiração profunda, para encher o pulmão de ar, e aí ele começa o sopro dele, a expiração forçada o mais rápido possível, tá? Então, logo no início ele atinge um alto fluxo de ar, porque no início sai uma grande quantidade de ar, e depois, durante a expiração, vai reduzindo esse fluxo até ele não aguenta mais e aí acaba a curva, tá? Então, tudo que é positivo é expiração, tudo que é negativo é inspiração. Aqui a gente tem, então, a curva de volume pelos segundos, tá? Aqui o normal, o paciente fazendo a inspiração do volume corrente normal, aí ele fez a inspiração, fez o sopro forçado, e aí a gente avalia quanto que sai no primeiro segundo, quanto que sai no terceiro segundo, e depois, no final do sopro dele, tudo que saiu, que é a capacidade vital forçada. Então, a gente vai falar sobre algumas letrinhas, que são VF1, é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, e a CVF é a capacidade vital forçada. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia de como é que isso vem no papel, na espirometria, no laudo do exame. A gente tem uma primeira coluna aqui, que são essas letrinhas. Eu vou pedir para vocês focarem nesses 3 principais, que são a CVF, aqui está em inglês, então fica FVC, né? Mas é CVF, que é capacidade vital forçada. O volume expiratório forçado no primeiro segundo é o VF1, e a relação do volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a CVF, tá? Então, a primeira são as medidas, né? O que você está avaliando. A primeira coluna é o que é previsto, ou seja, foi uma senhora de 80 anos lá fazer a espirometria. Eu pego, através do próprio software, o que seria esperado para uma velhinha daquele peso, daquela altura, daquele sexo, que fosse normal, que tivesse um pulmão absolutamente normal, tá? Esses são os valores previstos. Esse é o limite inferior da normalidade, então, daquela velhinha de 80 anos, qual seria o pior pulmão, digamos assim, entre as pessoas daquela idade normais, tá? Aqui o pré
É o primeiro sopro que o paciente faz sem ter usado nenhum broncodilatador nas últimas 12 horas, de preferência, né? Então, as 3 primeiras curvas que ela faz. Aqui, o valor, esse percentual do previsto, é o valor que ela fez em relação ao valor que era esperado para ela, né? Então, 4,51 é quanto de 4,12, né? 110%. E aqui a gente tem a melhor curva pós-broncodilatadora, porque entre o pré e o pós a gente faz 4 jatos de um broncodilatador de curta ação, espera 15 minutinhos, e o paciente faz mais 3 sopros. A gente escolhe a melhor, que vai ser a melhor curva pós-broncodilatadora. Também o percentual desses valores que ele fez em relação ao previsto. E no final, uma avaliação da diferença entre as duas melhores curvas, tá? Então, a curva é bem igualzinha a gente viu ali no gráfico, né? O paciente fez a inspiração, começou a expiração, quando não aguenta mais, ele puxa de novo. Ele precisa que as 3 curvas sejam o mais próximas possível entre elas, né? Para que isso seja realmente verdadeiro. E eu preciso que o paciente sopre adulto pelo menos 6 segundos. Isso na criança é diferente. Em torno de 3 minutinhos ele consegue expirar tudo. Então é importante eu sempre avaliar a técnica do exame. A maioria vai só pro valor ali. Mas às vezes o exame não foi bem feito. A gente vê que a curva não tem esse pico. E ou são muito diferentes as curvas entre si. Ou às vezes o paciente soprou 2 segundos, 3 segundos e a gente vai ver que isso altera muito a minha avaliação final do laudo. Então é importante que eu avalie como é que foi feita essa técnica da espirometria. A primeira coisa que a gente vai ver é a relação do VF1 sobre a CVF. Imagina, grosseiramente falando, o VF1 é quanto que sai no primeiro segundo da expiração forçada e a CVF é tudo que sai no final do sopro, tá? Então, a relação quer dizer de tudo que saiu lá da minha CVF, depois que ele soprou tudo que tinha para expirar, quantos por cento saiu no primeiro segundo? Tá? Então, é a quantidade de ar que sai no primeiro segundo durante uma expiração forçada em relação ao total de ar expirado após a expiração forçada. Então, normalmente, em 1 segundo, uma pessoa que tem um pulmão normal consegue tirar 80% do ar dela. Tá? Então, se eu tenho um brônquio aberto, uma via aérea pérvia, sem obstrução nenhuma, eu tenho uma relação maior ou igual a 0,8, que é 80%. Agora, se esse bronquíolo, essa via aérea estiver reduzida de calibre, um paciente asmático, por exemplo, que tem um broncoespasmo, uma via aérea menor, com um lumen menor, vocês acham que em 1 segundo eu vou conseguir tirar tudo que tem no meu pulmão de expiração? Com certeza não. Então, nesses pacientes, a relação de tudo que saiu na expiração, no primeiro segundo, de tudo que saiu na expiração, quantos por cento sai no primeiro segundo? Eu tenho um valor menor que 80%. Tá? Então, a primeira coisa que eu olhei, depois que vi a técnica, chequei o nome, é a relação. Se a relação for menor que 80%, isso quer dizer que a gente tem uma obstrução. Então, aqui um primeiro caso, a gente vai lá direto na relação. Previsto para ele seria que de tudo que saiu, 83% saísse no primeiro segundo. Dele sai 83%, tá? Lembrar de olhar nessa. Aqui já é um percentual, então eu não olho isso aqui, tá? Aqui eu já olho direto o percentual. Então, a princípio aqui, ele não tem obstrução, tá? Aqui são as curvas que a gente pode encontrar ali que a gente avaliou na técnica ali. A curva normal, então tem uma rápida subida de fluxo, depois vai reduzindo progressivamente. Uma curva de distúrbio obstrutivo, ela é uma curva menor e ela faz um aspecto côncavo, como se fosse uma colher. E o distúrbio restritivo principal é as fibroses pulmonares, tem várias causas, mas é uma mini curva normal, ela é igualzinha à curva normal, mas ela é pequenininha, como se fosse um pulmão pequenininho, um pulmão duro, fibrosado, tá? Então, voltando aqui no primeiro caso, previstos, o percentual do previsto, esse paciente tem 0,83, então, de tudo que saiu 83% no primeiro segundo. A princípio, não tem obstrução nenhuma, tá? Caso 2. Então, a gente vai olhar lá de tudo. Olhei primeiro a relação, né?
Era esperado para que no primeiro segundo, de tudo que saiu no primeiro segundo, saísse 84%. Dele saiu 0,67%, quer dizer, 67%, ou seja, esse brônquio está um pouquinho mais fechado do que o normal. Ele tem um distúrbio obstrutivo. Quais são as causas? O que faz obstrução na espirometria? As duas principais causas são a DPOC, que tem, vocês vão ter aula, né, mas que tem o enfisema e a bronquite crônica, como principais fenótipos ali relacionados. E a gente tem a asma, que é uma doença que faz redução do lúmen também por inflamação, faz edema, contrai a musculatura e produz mais secreção. E aí o buraco, efetivamente, aqui comparando um brônquio normal, né, um bronquíolo, com um que tem a inflamação, que tem a broncoconstrição, fica um lúmen muito menor, então eu demoro muito mais tempo para esvaziar esse meu pulmão. Aqui mais 3 tipos de obstrução. Então, os 3, A, B e C, são tipos de obstrução. Um é obstruído, a minha via aérea está de um tamanho normal a princípio, mas eu tenho secreção preenchendo metade desse lúmen. Isso vai fazer com que a quantidade de ar que realmente entra e saia esteja na metade desse raio, né, da via aérea. Então, esse é um tipo de obstrução. Aqui eu também tenho obstrução, mas na verdade a minha musculatura aqui está contraída e a redução do lúmen efetivamente faz com que também eu tenha um mecanismo de obstrução. E aqui eu tenho destruição dos septos que mantém essa minha via aérea esticada, aberta, e aí a minha via aérea tende a colabar, tende a fechar, e isso também é um mecanismo de obstrução. Aqui a gente pode ter uma bronquite crônica, por exemplo, aqui a asma, e aqui um paciente mais com padrão enfisematoso, com mais destruição também levando à obstrução. Então, aqui a gente já viu que temos uma obstrução. Como é que a gente vai saber se essa obstrução é leve, moderada ou grave? A gente vai olhar o percentual do previsto, tá? Nesse caso, 84%. A gente tem na tabelinha que tem nas diretrizes da espirometria, tá? Que é o melhor lugar para estudar, mas tem 80 páginas, eu não enviei para vocês porque eu achei que vocês iam reclamar, né? Mas eu estou tentando dar tudo mastigadinho para vocês. A gente pode avaliar, então, a gravidade da obstrução pelo VF1, pelo CVF e pelo percentual. Vamos gravar aqui mais para facilitar o VF1. Então, se o percentual ali, 84, tiver maior que 60, é uma obstrução leve. Se tiver entre 41 e 59, é moderado. E se tiver uma obstrução, um percentual do previsto do VF1 menor que 40, é uma obstrução grave. Nesse caso, 84 maior que 60 é uma obstrução leve. Houve resposta bronquidilatadora? O que é a resposta bronquidilatadora? Então, lembra que tinha uma coluna que era pré-bronquidilatador e a outra pós-bronquidilatador? Isso quer dizer que o paciente, depois de fazer os 3 primeiros sopros, é submetido a 4 jatos de um bronquidilatador de curta ação. A gente espera 15 minutinhos e ele faz novamente 3 sopros e a gente escolhe a melhor. Olha como é diferente o padrão. Essas 3 curvas aqui, elas têm aquela concavidade. Elas são curvas pequenininhas, têm a concavidade. Ele fez o bronquidilatador e olha como a curva já é maior e já assume um formato mais próximo do que seria esperado, né? Para eu dizer que esse paciente teve resposta bronquidilatadora, eu preciso de 2 critérios. Grava esse aqui mais. Um ganho de 200 ml e, tem que ser os dois, 7%. Tá? Então, eu vou avaliar lá na minha espirometria o pré-bronquidilatador e o pós e vou ver se ele ganhou mais de 200 ml. Aqui ele ganhou 500 ml, né? Então, ganhou 500 ml e ganhou mais de 7%. Tem que ter os 2 critérios. Houve resposta bronquidilatadora? Sim, houve resposta. Eu já consigo ver isso até pela curva mesmo, tá? O que pode fazer isso? Basicamente, o que mais faz isso, obstrução. Com resposta bronquidilatadora, tem que pensar em asma. Tem alguns DPOCs que podem fazer isso, mas infinitamente menora o número, né? Então, guardem que o que responde mais à bronquidilatadora é asma mesmo, tá? Vou continuar a aula em outro vídeo.